Seminário no Ar, curso bíblico sobre autoridade espiritual, aula número 12, autoridade do corpo. Hoje nós queremos analisar um aspecto da autoridade de suma relevância, a autoridade do corpo de Jesus, que é a igreja. E nós queremos tomar como texto básico 1 Coríntios 12, de 12 a 21. Um texto que provavelmente você já conhece. Existe um só corpo. Todos somos membros desse corpo único, que é a Igreja de Jesus. Os membros devem agir interdependentemente. Ou seja, cada um membro depende do outro. Nenhum membro é independente. Nenhum membro é autônomo por si. O coração não pode dizer para a mão, eu não preciso de você. O coração não pode dizer para o pulmão, que é mais importante do que ele, que não tem necessidade do pulmão. Pelo contrário, todos os membros são importantes e são necessários no corpo. O corpo só pode funcionar bem com a justa cooperação de cada membro. Cada membro está ligado no corpo. Cada membro tem compromissos com o corpo. Cada membro tem uma função a desempenhar no corpo. O corpo necessita de cada membro, do trabalho de cada membro. E cada membro deve trabalhar construtivamente, harmoniosamente. Nenhum membro pode trabalhar à sua maneira, de qualquer forma. Ele deve trabalhar para o corpo. A expressão mais ampla da autoridade, como diz Watchman Nee, neste capítulo 8 do seu livro, se encontra exatamente na expressão do corpo, que é a igreja, pois esta submissão de autoridade pode ser constatada. A submissão da esposa, dos filhos, dos servos, submissão dos súditos ao governo, etc., este tipo de submissão não pode ser constatada. Nós podemos constatar a obediência, mas a esposa obedecer ao marido não quer dizer que ela é submissa. Na saída do marido, ela pode envergonhar o nome do marido. A obediência dos filhos pode ser só de boca, só na hora, só na aparência, mas por trás podem ser filhos completamente rebeldes. A submissão do corpo, não, pois não se pode separar a cabeça do corpo, nem qualquer demais membro, ou seja, cada membro está ligado ao corpo, e se ele quiser ser separado, ele não pode, ou então ele perderá a vida. A verdade é que no corpo nós podemos saber quando está funcionando bem ou não. Todos os demais relacionamentos podem ter insubmissão, podem ter abuso de autoridade, ordens erradas e muitos outros aspectos distorsivos. Mas o corpo de Jesus, que é a igreja, nunca desobedece à cabeça. Qualquer corpo nunca desobedece à cabeça. Você sabe disso. A cabeça dá uma ordem para a mão obedece àquela ordem sem mesmo se aperceber, sem estar consciente. É uma submissão perfeita à cabeça. Este é o grau de submissão que Deus quer para com a igreja. Bem diferente, portanto, da subjugação. É uma submissão harmoniosa, não é uma subjugação. A Bíblia não diz, maridos, subjugai vossas esposas. A Bíblia diz, esposas, sede submissas aos próprios maridos. É uma submissão espontânea, é uma submissão harmoniosa. Isso é o que Deus deseja. É bem diferente de uma subjugação, quando hoje encontramos em nossos dias líderes autoritários, autocráticos, que impõem a sua vontade própria à igreja. Isto não é bem a expressão da submissão que Deus deseja. É uma submissão harmoniosa. Cada membro sabe o seu lugar e não precisa de muita coisa. Existe diferença entre a vontade de Deus e a ordem ou as ordens de Deus. Você já parou para pensar sobre isto? A vontade de Deus é uma, e as ordens de Deus manifestam essa vontade. A ordem é explícita, é fria. Faça isto, faça aquilo. A vontade de Deus, a própria vontade, é silenciosa,
é subjetiva, é harmoniosa. Deus quer que nós nos amoldemos à sua vontade, um grau muito mais elevado de submissão. Isto para poder cumprir o seu plano. Qual é o seu plano? Que é estender a sua autoridade a todo o universo. Expandir o reino de Deus. Mas para isto, dependendo da atuação, da submissão da igreja. Já que Deus não prefere impor a sua autoridade. Ele quer uma submissão espontânea. E a submissão espontânea está de acordo com a conformação do homem à vontade de Deus. Isto é maravilhoso. O apóstolo Paulo diz em Romanos 12, versículos 1 e 2, para não nos conformarmos com o mundo, mas conformarmos ou tomarmos a forma da vontade de Deus. A vontade de Deus é algo muito mais sublime do que simplesmente obediência às ordens de Deus. Todos os escravos obedecem às ordens dos seus respectivos senhores, quer sejam submissos, quer não, quer sejam bons servos ou não, todos têm que obedecer, de cara fechada, cara triste, ou cara alegre, ou espírito alegre, submisso, obedecem todos. Alguns são submissos, outros não. É esta a diferença que queremos colocar aqui. O que Deus deseja é que você espontaneamente se submeta à vontade de Deus, ao padrão de Deus, ao que Deus deseja para você. É diferente de você obedecer a ordens frias de Deus. Deus dá ordens também, se você preferir. Mas isto não é o que Deus deseja. Ele quer que você caminhe além do simples degrau de obedecer secamente às ordens de Deus. Compreendeu essa diferença? Essa diferença é muito importante. A uma pessoa de baixo nível, nós não explicamos nada, somente dizemos, você faz isto, assim, daquela forma, vai a tal lugar, faça isto, e volte aqui e me dê o relatório. Simplesmente é o que se faz com pessoas que não têm capacidade de entender o princípio de uma ordem. Mas há pessoas que têm entendimento, nós simplesmente dizemos, fulano, resolva este problema para mim. É completamente diferente. O que Deus quer dizer para você é o seguinte, fulano, eu preciso de você neste ministério. É completamente de Deus dizer, põe o pé aqui, põe o pé lá, deixe de fazer aquilo, jogue fora aquele objeto que você tem, faça isto, busque aquilo, passe 15 minutos em oração hoje, depois você venha e obedeça, reconheça a autoridade do seu fulano, pergunte a ele o que ele tem para ordenar a você. Não é assim que Deus quer agir. Este é um princípio muito básico, muito rudimentar de relacionamento, é quase um relacionamento com animais. Cachorro, vem cá, vai lá, passa, Totó, sai daí, Totó, vai embora, pega, Totó, pega lá. Esse é um relacionamento quase que animalesco, rudimentar, natural. Mas não é isto que Deus quer do homem natural. Deus quer um relacionamento em um alto nível, um nível espiritual, que você se amolde à vontade de Deus, que você conheça e espontaneamente se amolde à vontade revelada de Deus. E assim ele vai revelar a você a continuação da vontade dele. Aleluia! A obediência à vontade da cabeça é automática para um membro que tem vida e saúde, como o coração, que bate, independente da cabeça se dar conta disto. O coração está sempre batendo, independente de ordens. Automaticamente ele se amolda à sua função. Mas há membros no corpo que são rebeldes, só obedecem a ordens explícitas e dão trabalho à cabeça. E cansam o resto do corpo. Se você é uma dessas pessoas que estão continuamente cansando os líderes, dando trabalho, sendo um peso morto, rebeldes, que não se submetem espontaneamente, estão continuamente necessitando de repreensões, de admoestações, de advertências da igreja, de disciplina. Então, se este é o seu caso, você está mal. É um membro morto, um peso morto para o corpo de Jesus, que é a igreja. Não é isto que Deus deseja. Ele quer que você se submeta espontaneamente, que você tome
forma da vontade de Deus. Resistir à autoridade dos membros é resistir à autoridade da cabeça. No corpo ainda, cada membro é autoridade na sua própria função, e a esta função todos os demais membros devem se submeter. Isso está escrito na Bíblia. Sede servos uns dos outros, não sede servos do Senhor Jesus só. Sede servos uns dos outros. Isso é o que a Bíblia diz. Sede submissos uns aos outros. Aleluia. Aceitando a autoridade de cada membro na sua respectiva função, é aceitar a autoridade da cabeça. Julgar um membro em sua função é julgar a cabeça que o dirige. Isto é sério, preste atenção. Se um irmão está exercendo o seu ministério em determinada função e você resolve julgar aquele irmão, você está julgando a cabeça que delegou a autoridade a ele naquela função. No corpo humano é assim. Se um membro está enfermo, a cabeça o sabe, e os demais membros não devem julgar aquele. Então a cabeça diz: aquele membro está liberado de trabalhar. Aquele membro está enfermo. Vamos tratar dele com carinho, até que ele fique bom, e os demais membros não têm que reclamar. Se este membro que está enfermo é o estômago, todo o corpo sofrerá de fraqueza, mas nenhum membro pode reclamar, já que a cabeça está sabendo de tudo e tratará com todo carinho aquele membro que está doente. Isto manifesta não só a beleza da autoridade do corpo, mas como a união, a comunhão e o amor que existe entre os membros do corpo. Cada membro é dependente dos demais e não pode jamais ser autônomo, como querem muitos crentes em nossos dias. Crentes autônomos. Eu digo que a Bíblia não revela qualquer coisa parecida com isto. Crente autônomo não existe. Todos são dependentes uns dos outros. Mas por que falar tanto em autoridade? Geralmente nós vemos a autoridade como algo que oprime, que magoa, perturba. O ponto de vista de Deus é completamente diferente. Ele vê a submissão à autoridade como a única maneira de suprir as nossas falhas pessoais e ao mesmo tempo garantir a unidade e harmonia para a igreja. Sem submissão, a igreja não tem unidade. Sem submissão à autoridade, não existe harmonia no funcionamento do corpo. Sem submissão à autoridade, é impossível atender às necessidades pessoais de cada membro, já que não se tem controle sobre os membros. É necessário que haja submissão à autoridade para que toda a igreja funcione corretamente. Submisso, você tem direito e acesso a todas as riquezas do corpo. Já pensou nisto? Riquezas essas que ao fim servirão para o seu próprio crescimento e felicidade espiritual. Isso é maravilhoso. Só existem vantagens em você ser submisso. Se você está doente, tem quem vai ajudar a você. Se você tem falhas e necessidades pessoais no corpo, existem membros que ajudarão a você. Se você está autônomo, na sua necessidade, na sua falha, você não tem ninguém. Na sua fraqueza, você cairá sozinho. Na sua enfermidade, ninguém lhe socorrerá. E no seu pecar, na sua indisciplina, você estará alijado sozinho. Que coisa triste! Engrene-se na harmonia do funcionamento do corpo. Reconheça a autoridade que o corpo tem sobre você. Cada membro é autoridade sobre você na função dele. Amém.